Salmo 30, verso 11. Quantos acharam, digam amém. Diz assim a palavra do Senhor: converteste o meu pranto em folguedos, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não te se cale. Senhor, Deus meu, graças te darei para sempre. Amém? Vamos ler de novo. Converteste o meu pranto em folguedos, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor, Deus meu, graças te darei para sempre. Amém? Estenda as suas mãos, ore por mim, para que o Espírito do Senhor me use nessa noite. Pai, essa é a tua bendita e soberana palavra que nós acabamos de ler. Pedimos ao teu Espírito Santo que fale ao nosso coração através da tua palavra, que pela tua palavra nós sejamos ministrados, que pela tua palavra nós sejamos edificados no bendito e soberano nome de Jesus. Fala poderosamente ao nosso coração, assim nós oramos para a tua glória e para a tua honra. Amém. Hoje nós estaremos falando por que louvar a Deus. Semana passada nós falamos como louvar a Deus e falamos sobre algumas formas que a Bíblia nos mostra sobre louvar a Deus. Falamos pelo menos de 12 formas. Falamos que nós podemos louvar a Deus com música, podemos louvar a Deus com palmas, podemos louvar a Deus com danças, podemos louvar a Deus com barulhos alegres para o Senhor, podemos orar a Deus orando e cantando em outras línguas, podemos louvar a Deus nos ajoelhando, podemos louvar a Deus levantando as nossas mãos, podemos louvar a Deus ficando em pé na presença do Senhor, dobrando os nossos joelhos na presença do Senhor. E por último falamos que nós podemos louvar a Deus quando nós nos reunimos como igreja para adorarmos juntos como igreja, seja no templo, seja nas casas. Então nós falamos no total de pelo menos 12 maneiras bíblicas, 12 maneiras que a Bíblia nos ensina que nós podemos usar para louvar a Deus. Então semana passada nós falamos sobre o como louvar a Deus. E nessa série hoje estaremos falando sobre o porquê nós devemos louvar a Deus. Amém? O porquê nós devemos louvar a Deus. E a Bíblia vai nos mostrar que o Senhor, Ele é digno de todo o nosso louvor. O Senhor, Ele é soberano. Ele é Rei do universo. Ele é Rei soberano. Ele está sentado em um trono de glória e de majestade. E Ele é digno de ser louvado. Ele é digno de ser adorado. Amém? Então Ele é soberano sobre nossas vidas e Ele merece o nosso louvor. Ele é digno de nosso louvor por direito de criação e por direito de redenção. Todos aqui foram criados por Deus. Todos aqui são obra das mãos do Senhor. Todos nós. Diga para o seu irmão, você é criação de Deus. Amém? Você é criação de Deus. Você é criação de Deus. Mas além de sermos criados por Deus, e aí toda criatura tem que louvar a Deus justamente por ser criação. Deus é soberano e é Senhor, e por direito de criação todos devem louvá-lo, todos devem adorá-lo. Por isso que a Bíblia termina o Salmo 150, versículo 6, dizendo assim: todo ser que respira, louve ao Senhor. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Mas nós vamos encontrar em outros salmos Deus nos mostrando que até os seres inanimados, ou seja, os seres sem vida biológica, louvam a Deus. E essa semana a gente viu nas células do nosso estudo o Senhor falando de forma metafórica, poética, que os montes batem palmas para o Senhor, que os montes louvam o Senhor, né? Que os rios louvam ao Senhor. A Bíblia fala que a natureza manifesta a glória de Deus, que o firmamento anuncia a obra de suas mãos, que um dia faz declaração a outro dia, sem linguagem e sem fala, ouve-se a sua voz. Então a Bíblia deixa bem claro que todos os seres da natureza,
Toda a criação de Deus louva ao Senhor. Então Ele é digno de ser louvado por direito de criação. Por que devemos louvar a Deus? Porque Ele é digno de ser adorado, porque Ele é soberano, primeiro por direito de criação. Todos nós somos criados por Deus, e tudo que foi criado por Deus deve adorá-lo. A Bíblia diz que as estrelas louvam a Deus, o cosmos louva a Deus, não é? Todos os seres criados louvam a Deus, mas Ele também é Senhor e soberano, e Ele é digno de ser louvado e adorado por direito de redenção, porque todos nós fomos comprados, lavados e remidos pelo sangue do Senhor Jesus. A Bíblia nos fala em Apocalipse, capítulo de número 5, versículo 9 e 10. Apocalipse 5, versículo 9 e 10. A Bíblia diz assim: digno és, Cordeiro, de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque fostes morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de todas as tribos, línguas, povos e nações, e para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Então, por direito de redenção, porque nós fomos comprados, redimidos, remidos pelo sangue de Jesus. O que é ser remido? Significa que nós somos comprados mediante um preço, e esse preço foi o sangue de Jesus. Então Deus, Ele é Senhor, Ele é soberano do universo. Não existe ninguém acima dEle em todo o universo. Por mais que você conseguisse viajar anos-luz de distância, viajando infinitamente nas galáxias, ainda que você tivesse anos-luz para viajar nas galáxias, você não encontraria ninguém superior a Deus, ninguém acima dEle. Ele está sentado no trono do universo. Ele está sentado no trono do universo, e Ele reina absolutamente sobre tudo e sobre todos. Mas Ele também é redentor, e Ele nos comprou com seu precioso sangue. Ele nos redimiu, Ele nos comprou das trevas, nos comprou das mãos e das garras de Satanás e do pecado, e nos trouxe de volta para Deus com o sangue de Jesus. Então, por direito de redenção, Ele também pode ser, deve ser adorado, louvado. Ele é digno de ser louvado. Então diga comigo: eu devo louvar a Deus, porque Ele é Senhor, absoluto, soberano, sobre todo o universo, por direito de criação e por direito de redenção. Quantos estão entendendo? Diga amém. Então nós devemos adorá-lo, porque Ele é digno de louvor. E aí nós vamos entender, queridos, que embora o alvo, embora o foco do nosso louvor seja Deus e somente Ele. Claro, quando eu digo Deus, eu me refiro ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém? Embora o nosso louvor está centrado nele, está focado nele, e nós louvamos a Ele por Ele mesmo e não por qualquer outra coisa, mas é impossível não sermos abençoados, não sermos beneficiados de alguma maneira quando nós louvamos e adoramos a Deus de todo o nosso coração. Então o que a gente vai entender? Embora o alvo, embora o foco do nosso louvor e da nossa adoração seja Deus mesmo e somente Ele, nós também somos beneficiados, nós também somos abençoados quando nós louvamos, quando nós o adoramos. E a gente vai entender nessa noite por que nós devemos louvar a Deus. Será que Deus tem alguma crise emocional? E Deus precisa que de vez em quando a gente fique dizendo para Ele o quanto Ele é importante, o quanto Ele é amado? Será que Deus tem alguma crise emocional que precisa a gente estar encorajando Ele, dizendo assim: oh Senhor, eu te amo? Será que é por isso que nós devemos louvar a Deus? Será que Deus precisa que o seu ego seja inflamado? Será que Ele tem algum problema no ego dele? E Ele quer que todo mundo, toda hora, fique dizendo o quanto Ele é grandioso, o quanto Ele é extraordinário, simplesmente para inflamar o ego dele? É claro que não. Não tem nada a ver com problema de ego ou com uma crise emocional que Deus tenha, de maneira que Ele precisa do nosso louvor. E aí a gente vai entender que Deus não precisa do nosso louvor, mas nós precisamos louvá-lo. Deus não muda com o nosso louvor. Ele permanece o mesmo antes, durante e depois do nosso louvor. Mas o nosso louvor nos muda, nos transforma, e nós precisamos louvá-lo. E um dos motivos é: você se torna semelhante ao ser que você adora. Diga para a pessoa que está ao seu lado:
você torna-se semelhante ao ser que você adora. Mais uma vez, você torna-se semelhante ao ser que você adora. Então, quando você adora a Deus de verdade, quando você louva a Deus, e quanto mais você o louva, quanto mais você o adora com todo o seu coração, mais semelhante a Ele você vai se tornando. Diga aleluia. Embora Deus não muda, Ele permanece o mesmo. Nós mudamos. As nossas circunstâncias são voláteis, as nossas circunstâncias alteram, as nossas circunstâncias mudam o tempo todo. O nosso estado emocional muda. Tem dias que você está emocionalmente bem, tem dia que você não está tão bem emocionalmente assim. Como disse na semana passada, tem dias que você se sente um super-homem ou a Mulher Maravilha, espiritualmente falando, e tem dias que você não se sente assim, você se sente a pessoa mais pecadora do universo. As suas emoções alteram, as suas emoções mudam, as suas emoções estão constantemente em montanhas-russas. Mas Deus, Ele é estável, Deus, Ele permanece o mesmo. Ele não muda, Ele é a rocha, Ele é a rocha da nossa salvação. E quando nós adoramos a Deus, nós experimentamos no meio das nossas circunstâncias alteráveis, no meio das nossas circunstâncias que mudam, nós experimentamos no meio do nosso humor instável, essa estabilidade de Deus, quando nós louvamos a Deus. Então, uma maneira de você não se desesperar, uma maneira de você não ir no fluxo das suas emoções, nos dias ruins que você enfrenta na vida, é você permanecer em constante louvor e adoração a Deus, mesmo nos dias ruins, mesmo nos dias maus, mesmo nos dias difíceis, porque quando você louva a Deus, você experimenta essa estabilidade que Deus tem em seu coração e em sua vida, amém? E aí as pessoas olham para você e elas não entendem por que você permanece tão sereno, tão tranquilo, apesar das circunstâncias estarem revoltas em sua volta, mas você permanece sereno e tranquilo, por quê? Porque você experimenta essa estabilidade, essa serenidade, essa tranquilidade de Deus, quando você o louva, quando você o adora. Diga aleluia. O louvor também nos mantém conectados com Deus. Nós entendemos que a primeira forma de nós estarmos conectados com Deus é através de Jesus Cristo, não tem outra forma, né? A Bíblia diz, Jesus disse assim, olha, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Vinde a mim, todos vós que têm sede, e eu vos darei a água da vida. Jesus disse, quem vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o que diz mais o versículo? Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então deixa bem claro que a maneira de nos conectarmos com Deus é através de Jesus. Vamos dar um jeito nisso, né? A maneira de nos conectarmos com Deus é através de Jesus. Mas, uma vez que nós estamos em Jesus Cristo, uma vez que nós nos conectamos com o Pai através de Jesus, nós precisamos ter uma vida de adoração, de louvor a Deus, porque essa é uma maneira de termos comunhão, essa é uma maneira de estarmos conectados com Deus, através do louvor. E você precisa estar conectado com Deus. Escute isso. O peixe foi criado para a água, não é verdade? Se você tirar o peixe da água, o que vai acontecer? O peixe morre. Porque ele foi criado para a água. Se você tira a planta da terra, a planta morre, não é verdade? A irmã Cida que gosta de planta, gosta de flores, né? A planta morre. Por quê? Porque ela foi criada para a terra, ela precisa da terra. Mas nós somos criados para Deus. Nós somos criados para viver na presença de Deus. Se você não estiver na presença de Deus, você morre espiritualmente. Você morre espiritualmente se você não estiver na presença de Deus, queridos. Você morre. Você tem que entender isso. O louvor, a adoração, todas as formas de louvor que nós já ensinamos aqui na igreja e também nas células, incluindo o estar juntos na reunião da congregação para adorarmos juntos ao Senhor.
nos ajuda a nos manter conectados com Deus. E nós precisamos estar conectados com Ele, por quê? Nós precisamos ter comunhão com Ele, por quê? Porque sem Ele a gente morre. Sem Ele não há vida espiritual. Então nós precisamos louvá-lo para nos manter conectados com Ele, recebendo vida da videira verdadeira. Amém? O louvor faz com que a presença de Deus se manifeste em nosso ambiente. O louvor faz com que a presença de Deus se manifeste em nosso ambiente. Escute uma coisa. Deus, Ele é onipresente. E a presença dEle ocupa todos os lugares do universo. Isso é a onipresença de Deus. Ele pode estar aqui agora, estar no Japão exatamente agora. Ele pode exatamente agora estar em qualquer lugar do universo que você imaginar. Não existe lugar no universo que a presença de Deus não habite, não ocupe. O Salmo 139, o salmista Davi disse isso. Para onde me irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se eu subir aos céus, lá tu estás. Se eu descer ao mais profundo do abismo, lá tu estás. Se eu tomar as asas da alva e habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se eu disser, de certo que a escuridão me encobrirá, então a noite se fará luz em volta de mim, porque nem mesmo as trevas, a escuridão consegue me esconder de ti, Senhor, porque para ti a escuridão e a luz são a mesma coisa. O que o salmista está dizendo? Que a presença de Deus ocupa todos os ambientes, todas as atmosferas do espaço. Amém? Eu estou usando uma linguagem espaço, que é uma linguagem nossa humana, mas a presença de Deus está além do espaço, muito além do espaço. Mas escute isso. Isso é onipresença. A presença dele está em um prostíbulo. A presença dele está em um bar. A presença dele está numa boate. Sim, essa presença da onipresença. Agora, onde é que Deus manifesta a sua presença? Isso é diferente. Ele manifesta a sua presença onde ele é buscado, onde ele é louvado, onde ele é adorado, onde ele é bem-vindo, onde ele é clamado, onde ele é invocado. Por isso que a Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Por isso que a palavra de Deus diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então a promessa dele é: se nós o buscarmos, se nós o invocarmos, se nós o adorarmos, se nós nos conectarmos a ele, o que vai acontecer? Ele vai manifestar a sua presença em nossas vidas. A presença dele será notória, a presença dele será manifestada, será percebida no ambiente em que nós louvamos. Você quer que a presença de Deus se manifeste em sua casa? Crie um altar de adoração ao verdadeiro Deus na sua casa. E só explicando, porque pode ter alguém que não entenda, quando eu digo criar um altar de adoração, não estou dizendo um altar físico de adoração. Eu estou dizendo que você vai criar um ambiente de louvor, um ambiente de adoração na sua casa. Ainda que você separe um ambiente físico, um quarto, por exemplo, uma sala, um cômodo da sua casa, e você coloque lá um sofazinho, você coloque lá um tapete, um carpete, você coloque lá um sonzinho para você ter sempre aquele ambiente de louvor ali. Maravilha! Mas você precisa criar em sua casa um ambiente em que Deus é louvado, adorado todo o tempo. Porque quando a sua casa tem esse ambiente de adoração, Ele manifesta a presença dEle ali. No seu carro, se você cria um ambiente de adoração, queridos, você vai viajar com Deus todo lugar que você for. Deus está lá com você. Por quê? Porque ali Ele é invocado, porque ali Ele é adorado. Às vezes as pessoas pedem para que eu consagre um carro. Eu já fico com temor. Porque eu entendo, capítulo 5 de Daniel, quando você consagra um objeto a Deus, você está dizendo: isso aqui é do Senhor, é consagrado ao Senhor, é para a tua glória, é para o teu louvor. Você não deve usar aquilo com propósitos malignos, pecaminosos, porque você consagrou a Deus. Leia Daniel capítulo 5, você vai entender o que eu estou dizendo. Que Belazar foi julgado por Deus porque usou os utensílios do templo que eram consagrados ao Senhor para festas profanas, para beber vinho consagrados aos seus deuses. E ele foi julgado por Deus, o rei Beltesazar.
filho de Nabucodonosor, ou descendente de Nabucodonosor. Ok? Então, quando alguém diz, pastor, consagra esse carro para mim, eu consagro. Mas é importante que você entenda que você está consagrando a Deus. Use o seu carro para louvar a Deus. Use o seu carro para propósitos santos, para propósitos que glorificam ao Senhor. Pastor, consagra a minha casa. Use a sua casa para propósitos santos, para propósitos que glorificam o Senhor. Pastor, consagra a minha loja, consagra a minha empresa, consagra a minha oficina. A gente ora, consagra. Mas é importante que você entenda que está consagrando, está declarando que ali pertence ao Senhor e que você deve usar para a glória de Deus. Vocês estão entendendo? Diga glória a Deus. Então, quando você louva a Deus, esse louvor atrai a manifestação da presença de Deus para o seu ambiente. A Bíblia diz em Salmo 95:2: vamos à presença dele com ações de graças, vamos aclamá-lo com cânticos de louvor. O Senhor não precisa do seu louvor. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele permanece o mesmo, quer você o louve, quer você não louve. Mas quando você louva a Deus, você muda. Ele não muda, mas você muda. Amém? Você muda, e uma das maneiras que você muda é: você se torna semelhante ao ser a quem você adora. Vou repetir: você se torna semelhante, você torna-se semelhante ao ser a que você adora. Por isso que pessoas que adoram entidades malignas se tornam cada vez mais cruéis, mais más. Mas se você realmente, e aí não tem a ver com uma religiosidade, tem a ver com uma entrega, com a vida consagrada a Deus. Se você realmente vive para Deus, vive para louvá-lo, vive para adorá-lo, e quanto mais tempo você gasta nessa presença manifesta de Deus, mais semelhante a Ele você se torna. Amém? Diga glória a Deus. Então você é mudado. A Bíblia nos diz em 2 Coríntios capítulo 3, verso 18: e todos nós que com a face descoberta contemplarmos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é Espírito. Somos transformados, outras versões dizem, somos transformados de glória em glória pelo Espírito do Senhor. Somos transformados de glória em glória. Então, quanto mais você está diante do Senhor, com o rosto descoberto diante da presença de Deus, você vai sendo transformado de glória em glória pela presença do Senhor. Porque devemos louvar a Deus? Porque o louvor convida o Senhor a agir no seu dia. O louvor é um convite para que o Senhor haja no seu dia, para que Ele atue no seu dia a dia, para que Ele haja no seu cotidiano. A Bíblia nos diz em Romanos capítulo 8, versículo 28: todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Por isso é tão importante que você, ao acordar, já consagre o seu dia a Deus. Você não sabe quais são as setas que estão preparadas, forjadas contra você, contra a sua casa, contra a sua família, naquele dia. Jesus disse que há um mal para cada dia, que há uma trama das trevas para cada dia. Mas a Bíblia diz que a bondade e a misericórdia do Senhor estão sobre nós todos os dias da nossa vida. A promessa dele é que a sua presença estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, quando você louva a Deus, você está convidando o Senhor para estar agindo no seu dia. É no nosso cotidiano, queridos, que as coisas acontecem. A gente às vezes fica esperando uma manifestação assim muito anormal, muito sobrenatural, mas nós precisamos entender que as coisas acontecem no cotidiano, no dia a dia, na nossa rotina. Milagres estão vindo para você no seu cotidiano. No seu cotidiano. Milagres estão sendo criados para você no seu dia a dia. Então, quando você louva a Deus, você convida o Senhor a agir no seu dia. Acorde pela manhã, consagre o seu dia a Deus. Diga: Senhor, eu consagro esse dia ao Senhor. Que eu possa viver esse dia para a tua glória. Que esse dia seja para o teu louvor. Que o Senhor me direcione nesse dia, me dê a tua sabedoria, me dê a tua direção. Que o Senhor me livre do mal, das setas do inimigo. Que esse dia, Senhor, seja um dia abençoado. Esse é o dia que fez o Senhor.
me alegrarei e me regozijarei nele. Salmo 124, versículo 18. Que nós possamos consagrar o nosso dia a Deus. Então, louvar a Deus convida a Deus a agir no seu dia. Louvar a Deus convida ao Senhor a fazer ainda mais por você. Olha o que a Bíblia nos fala em Efésios 3, verso 20 e 21. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais, além de tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja, por Jesus Cristo em todas as gerações, para todo sempre. A Ele seja a glória. Mas a Bíblia diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Mais do que você pensa, mais do que você imagina, mais do que você pede. Então, quando você louva a Deus, você está dizendo: Senhor, eu estou convidando o Senhor para fazer mais. Mais do que eu consigo pensar, mais do que eu consigo imaginar, mais do que eu consigo ponderar, refletir, muito mais do que eu consigo pedir. E Ele faz infinitamente mais. Eu quero profetizar que o Senhor vai surpreender você com milagres extraordinários. Eu quero profetizar que o Senhor vai surpreender você com o mais dele. Abundante graça, abundante favor sobre a sua vida. Diga aleluia. Quando você louva a Deus, você materializa a sua fé. A Bíblia diz que a fé sem obras, ela é morta. Tiago 2,17. Fé sem obras, ou seja, fé sem atitudes coerentes, ela é morta. Uma fé sem atitudes coerentes, ela é morta. Uma das maneiras de nós materializarmos a nossa fé é através do louvor. E deixa eu te falar de que maneira. Quando você começa a louvar a Deus, baseado na sua fé, agradecendo a Deus por aquilo que Ele vai fazer, como se Ele já tivesse feito, você está materializando a sua fé. Você começa a louvar a Deus, agradecendo a Deus por aquilo que Ele vai fazer, como se Ele já estivesse feito. Você está materializando a sua fé. Amém? Por exemplo, você está ainda sentindo sintomas de enfermidade, e você levanta suas mãos e diga: Senhor, eu te dou graças, porque eu creio na minha cura. O Senhor Jesus levou sobre si as minhas dores e enfermidades. Pelas tuas feridas eu sou sarado. Senhor, eu recebo a tua cura. Eu te agradeço porque eu sou curado. Eu te agradeço porque o Senhor é o meu médico. Você está preocupado com a situação financeira, uma conta alta que você tem para pagar, um compromisso para essa semana ou para amanhã talvez, alto, e você está preocupado, mas aí você levanta sua mão e diz: Senhor, eu te dou graças porque Tu és o meu provedor. Tu prometeste em Tua palavra que supriria cada uma das minhas necessidades em glória por Cristo Jesus, meu Senhor. Eu te dou graça porque Tu és o meu pastor e eu tenho tudo o que eu preciso. Eu te dou graça, Senhor, porque o Senhor disse na Tua palavra: nunca te abandonarei, jamais te deixarei. Então você começa a louvar em fé ao Senhor por aquilo que Ele vai fazer, como se Ele já estivesse feito. Então louvor é uma forma de manifestar a sua fé, de materializar a sua fé. Olha o que a Bíblia nos diz em Romanos capítulo 4, versículo 17. Romanos 4, 17, a Bíblia diz assim: o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência as coisas que não existem como se já existissem. O Deus que dá vida aos mortos e chama à existência as coisas que não existem como se já existissem. Olha que Deus extraordinário. O Deus que chama à existência as coisas que não existem como se já existissem. Esse é o Deus que você serve, esse é o Deus que nós servimos. O Deus que está chamando à existência aquilo que ainda não existe, como se já existisse. Quando nós louvamos, nós manifestamos a fé em Deus e nós manifestamos a fé de Deus. Então louvor é uma forma de manifestar, de materializar a sua fé. Por isso que a Bíblia diz que fé sem obras é morta. E por último, o louvor torna impossibilidades em vitórias. Diga comigo: o louvor torna impossibilidades
em vitórias. Não vai dar tempo nós lermos todo o capítulo aqui, porque é muito grande, mas eu queria pedir a você que em casa você pudesse ler esse capítulo de segundo livro de Crônicas, capítulo 20, em casa, com calma, com paciência, e você vai perceber como o louvor trouxe uma vitória extraordinária, gloriosa para o povo de Judá, através do rei Josafá. Qual é o contexto desse texto, pastor? A Bíblia diz que 3 inimigos, os moabitas, os amonitas e os habitantes dos montes Seir, se levantaram para invadir Judá. Um exército poderoso. Eles fizeram um conluio para invadir Judá. E Judá, o reino de Judá, seria facilmente destruído por esses 3 exércitos inimigos. E quando Josafá, que era o rei de Judá na época, soube disso, a Bíblia diz que ele, com medo, ele correu e buscou o Senhor. E ele orou ao Senhor, ele disse: Senhor, Tu és o Deus dos nossos antepassados, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. O Senhor disse na Tua palavra: se nós nos reuníssemos no Teu templo, na Tua casa, quando viesse pestes, quando viesse calamidades, quando viesse guerras, e nós clamássemos ao Senhor, nós buscássemos ao Senhor em Tua casa, o Senhor enviaria socorro, o Senhor enviaria livramento. E a Bíblia diz então que Ele convocou o povo de Judá, para que o povo pudesse orar, para que o povo pudesse jejuar, e para que o povo pudesse louvar a Deus. E eles começaram a orar ao Senhor, e buscar e jejuar, e Ele se levanta diante do povo para instruir o povo, para animar o povo de Judá. E a Bíblia diz que Deus então toma um dos profetas de Judá, e o profeta diz para o rei e para todo o povo: olha, vocês não precisam ter medo, porque nessa luta, nessa guerra, vocês não terão que guerrear, vocês não terão que pelejar, simplesmente fiquem quietos e vejam o livramento que eu, o Senhor, darei a vocês. Vocês não terão que levantar uma palha, mover uma palha para guerrear contra esses inimigos, porque eu mesmo, diz o Senhor, estarei guerreando por vocês, eu mesmo, diz o Senhor, estarei lutando por vocês e darei vitória contra esses inimigos. E a Bíblia diz então que Deus deu uma estratégia para Judá. E eu queria ler com você só esses 2 versículos, porque, como eu disse, o texto é muito grande, mas eu peço que você leia em casa para entender melhor. Mas no versículo 21 e 22, segundo Crônicas 21 e 22, diz assim: Josafá nomeou alguns homens para cantarem, olha só, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e louvarem pelo esplendor de sua santidade, indo à frente do exército cantando. Olha o que eles estavam fazendo, eles estavam indo à frente do exército cantando: dei graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Não sei se você prestou atenção, alguns estão meio distraídos, infelizmente, mas pega aqui comigo. O que aconteceu? A Bíblia diz que Deus deu uma estratégia para Judá, para Josafá. E qual foi a estratégia que Deus deu para Josafá? A estratégia foi: vocês vão colocar homens na frente do exército, cantando. Imagine, queridos, onde você já viu isso? O exército está indo para a guerra, Deus prometeu: vocês não vão lutar, vocês não vão guerrear, a única coisa que vocês vão fazer é louvar. E na frente do exército, quem é que vai? O ministério de louvor. E eles começam a cantar louvores para Deus, eles começam a entoar louvores para Deus, e eles começam a cantar para Deus, louvar a Deus, na frente do exército. O exército está marchando e o ministério de louvor está indo à frente do exército. E a Bíblia diz que quando eles começaram a louvar a Deus, quando eles começaram a cantar para o Senhor, que o Senhor mesmo preparou emboscadas para os amonitas, para os moabitas, para os filhos de Seir, para os montes de Seir. O Senhor mesmo preparou emboscadas e eles foram derrotados. E como foi que isso aconteceu? A primeira coisa que aconteceu, Deus colocou uma confusão naquele arraial. Porque a Bíblia diz que os 2 povos, eram 3, aí os amonitas e os moabitas se confundiram lá e começaram a lutar contra os do monte Seir, e mataram todos do monte Seir.
Depois, eles mesmos contra si, os moabitas e os amonitas, começaram a lutar contra si. E eles se mataram. Então todo aquele exército, aqueles 3 exércitos se mataram, irmãos. Eles lutaram contra eles mesmos. Eles estavam preparados para lutar contra Judá. Eles estavam subindo contra Judá. Mas quando o povo começou a louvar a Deus, Deus colocou uma confusão no arraial do inimigo. Quando você louva a Deus, quando você engrandece o Senhor, no meio das suas pelejas, no meio das suas guerras, Deus vai confundir o arraial do inimigo. E Deus vai estabelecer vitória sobre a sua vida, sobre a sua família. O diabo vai perder essa guerra e você vai sair vitorioso. O seu inimigo vai perder essa batalha e você vai sair vitorioso. É só aprender a louvar a Deus, é só aprender a adorar a Deus, é só dar a Ele o seu louvor e a sua adoração. Você tem que aprender, irmãos, que o louvor é uma arma estratégica de guerra. A maior arma estratégica de guerra é o louvor. Por quê? Mais uma vez volto, quando você louva, a presença de Deus se manifesta. E se você está numa batalha, o que você mais quer? A manifestação da presença de Deus, porque Ele vai guerrear por você. É Ele que vai guerrear por você. O nosso problema é que a gente fica usando estratégias humanas. Eu estava conversando com uma irmã há poucos dias atrás. Ela me ligou de uma outra cidade. Ela estava contando uma situação que aconteceu em sua família. Eu disse: minha filha, minha irmã, essa luta, essa guerra é espiritual. Não adianta você tentar usar armas naturais. Não adianta você tentar usar armas carnais. Porque se você está numa guerra espiritual e você usa armas naturais, armas carnais, você morre. Você é sucumbido no meio da guerra. O problema do crente muitas vezes é que ele quer usar armas naturais para vencer guerras espirituais. Não funciona, queridos, não funciona. Se você está numa guerra espiritual e existem momentos que a guerra se levanta mais ainda, a guerra é mais intensa, a batalha é mais intensa, você tem que entender que você tem que usar armas espirituais. A Bíblia nos fala em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 e 5. 2 Coríntios capítulo 10, verso 4 e 5. As armas da nossa guerra não são carnais, mas poderosas em Deus para destruição das fortalezas, destruindo sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento ao senhorio de Cristo. Então, quais são as armas da nossa guerra? Armas espirituais. Quais são as armas da nossa guerra? Armas poderosas em Deus. Não são armas humanas. Se você tentar guerrear contra esses principados e potestades que estão afligindo a sua família, seu lar, seu casamento, seus filhos, sua empresa, seus negócios, se você tentar usar armas naturais, você já perdeu. Você já perdeu. Agora, se você usar as armas que Deus te deu, você vai vencer todas as batalhas, todas as guerras que levantarem contra você, porque não é você lutando, mas Deus lutando por você. Armas espirituais como oração, como jejum, armas espirituais como a meditação na palavra, e uma delas, que é o louvor, como nós estamos falando nessa noite. O louvor é uma das maiores armas estratégicas de guerra. Por isso que Judá teve essa direção de Deus. Josafá teve essa direção de Deus. O povo está indo guerrear. Deus disse: vocês não terão que guerrear. Fiquem tranquilos e vejam o livramento que eu vou dar a vocês. E a Bíblia diz que eles apenas louvaram, cantaram para o Senhor, louvaram para o Senhor. E quando o Senhor foi louvado, quando o Senhor foi adorado, Deus manifestou a presença dele. Deus criou uma emboscada contra os inimigos se confundiram e eles mesmos se autodestruíram. Os inimigos espirituais que têm se levantado contra você, eles serão destruídos pela presença de Deus. Os demônios não suportam louvor. Por isso, irmãos, que essa guerra contra o louvor, até o louvor da igreja é uma guerra. Sabia disso? Uma guerra. Por isso que às vezes você não consegue chegar no horário do louvor, porque é uma guerra. É uma guerra. Por isso que a gente enfrenta muitas batalhas no louvor. Pensa, um dos ministérios que mais enfrenta batalha, qual é? O ministério de louvor. Mais do que outros.
É um ministério de louvor. Por quê? Porque é uma batalha, queridos. Porque o diabo sabe que quando Deus é louvado, buscado, invocado, engrandecido, proclamado, enaltecido, a presença dele se manifesta de forma gloriosa, destruindo principados, potestades, destruindo toda a ação do inimigo, destruindo toda a cilada das trevas. Então o louvor é a maior arma de guerra. Quer vencer as suas guerras? Louvem, louve a Deus, proclame o Senhor, exalte o Senhor. Amém? Então louvor torna as impossibilidades em vitória. Diga comigo, o louvor torna as impossibilidades em vitória. O louvor é a sua maior responsabilidade e o seu maior privilégio. Deus te deu uma responsabilidade e um privilégio: louvá-lo. É a sua responsabilidade, mas também é o seu privilégio. A Bíblia diz em Salmo 9, versículo 1 e 2: Senhor, quero dar-te graça de todo o meu coração e falar de todas as tuas maravilhas. Em ti quero alegrar-me e exultar e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Fique de pé, em nome de Jesus de Nazaré. Vamos adorar o Senhor.